Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa noite. Bom, gostaria de iniciar as minhas falas do dia de hoje prestando contas de uma informação que nós havíamos colocado aqui na última sessão, que a comissão da qual faço parte, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, iria então convocar o secretário de Infraestrutura, o engenheiro Dalton, para prestar informações e esclarecimentos com relação ao Plano Municipal de Drenagem, tendo em vista aí as repetidas enchentes que nós sofremos nesse início de ano aí, final do ano passado para começo de ano agora, já tivemos aí algumas enchentes um pouco fora do comum. Então nós, sensíveis a essa situação e exercendo a nossa atividade de vereador até dentro do limite que nos cabe, que é a fiscalização e a cobrança, chamamos eles. Aqui foi a reunião, na qual contou com a participação também do vereador Adriano, vereador José Antero, vereador Marino, vereadora Rose, o vereador Alex também teve uma participação, o pastor enviou uma representante lá, e acho que foi isso, né? Todos que participaram. Aqui desse lado esquerdo são moradores do Parque Itamaraty e Vila Guarani, em especial esse careca aqui, o Fabiano, né? Gostaria até de parabenizá-lo. Ele é um bombeiro que mora lá na Vila Guarani, que toda vez que chove, o próprio bote dele salva várias pessoas lá, e ele relatou isso para a gente. Obrigado. Obrigado. Bom, a reunião foi bastante técnica, né? Todos tiveram a possibilidade de questionar o secretário de quais são as medidas concretas que a prefeitura tem tomado para resolver isso. E para mim foi importante para entender de forma técnica esse problema, porque muitas vezes nós, quando visitamos o bairro, enxergamos um problema de drenagem daquele bairro e achamos que, se aquilo for resolvido, o problema da enchente vai estar sanado naquele local. E não é bem assim, pelo menos nesses dois bairros, o Jardim, a Vila Guarani e o Parque Itamaraty. Por quê? Então, para começar a ilustrar a discussão, esses bairros, eles enchem porque são cortados pelo córrego do Turi, ou Ribeirão do Turi, que é um pequeno rio, o principal afluente do Rio Paraíba, aqui de Jacareí, que nasce lá no Jardim Colônia, começa a tomar um pouco mais de corpo lá em frente o Coleginho, corta o Parque dos Príncipes, Vila Zezé, Parque Itamaraty, passa lá por baixo da Siqueira Campos, embaixo do Hospital Alvorada, Vila Guarani, Parque da Cidade, 9 de Julho, e desemboca lá no Jardim São José, Jardim Paraíba. Então, esses são os bairros que circundam o córrego do Turi, e nós temos aqui que ser realistas, por uma omissão das gestões de 30, 40, 50 anos atrás, foi permitindo, em que pese o próprio Código Florestal já proibia a ocupação na beira de córrego, numa distância menor de 30 metros, as casas foram sendo construídas e impermeabilizando esse córrego, que ele foi sendo estreitado ao longo do tempo, e virou hoje esse canal de escoamento. Conforme foi passando o tempo, tinham as chuvas, aconteciam alguns alagamentos, mas hoje a coisa está um pouco pior. E por que está pior? Acho que essa foi a importante informação que nos foi dada. Em 2000, a prefeitura fez um plano municipal de drenagem, ou seja, chamou uma empresa especialista em engenharia de drenagem, que fez um diagnóstico de qual seria a melhor solução para esse problema. Obviamente que derrubar as casas que estão na beirada dos córregos, derrubar para alargar, hoje já não dá mais. Né? Imagine derrubar um hospital todo, lá o Alvorada, que está construído em cima do córrego. Então, por conta disso, a melhor saída seria evitar que esse volume todo de água chegasse até lá. E foi diagnosticado, então, a necessidade dos piscinões. Foi construído um primeiro, lá na Vila Formosa, que evita que a água toda que descia do Parque Santo Antônio e caía na Siqueira Campos
ou o próprio Parque Itamaraty ajudasse a encher, né, a calha do córrego do Turi. E outro lá na cabeceira no início lá do córrego do Turi, no pé do Jardim Pitoresco. Só que isso não está sendo suficiente, por quê? Porque mesmo com esses 2 piscinões, ao decorrer desses 10 anos, de 2000 a 2010, apesar do último piscinão ter sido feito agora, outros loteamentos estão nascendo, os morros antes que absorviam a água estão sendo impermeabilizados, e essa água que antes caía na terra e era sugada, hoje ela cai na área impermeabilizada e escorre em direção, pela gravidade, ao córrego do Turi. Então, quanto mais desenvolvemos, quanto mais tem casa, mais se impermeabiliza o solo também. E piora, por quê? Porque onde está impermeabilizado, pela gravidade, ele vai buscar exatamente esse vale do córrego do Turi, desembocando nesse mesmo córrego que antes aguentava uma capacidade, e hoje, por estar recebendo mais água, não aguenta mais essa capacidade. Dá até para fazer uma analogia com o trânsito, né? A cidade de Jacareí foi projetada, o centro principalmente, para trânsito de pequenos carros, carroças, porque é uma cidade muito antiga, e hoje, por excesso de veículo, não dá para largar as ruas, temos congestionamento. A mesma coisa está acontecendo com as águas. A gente está impermeabilizando e jogando a água na mesma calha. Infelizmente, não é possível chegar nesses bairros, que muitas vezes é a solicitação dos moradores que estão lá no bairro, ó, alarga um pouquinho aqui, aumenta essa ponte aqui, como se isso fosse resolver. Por quê? Porque conforme nos explicou o secretário, toda vez que se discute drenagem, existe o efeito cascata ou o efeito dominó. Se eu facilito a passagem da água aqui, eu faço com que ela passe mais rápido e alague um outro local à sua frente. Então, se resolver os problemas, né, facilitar a passagem da água aonde for possível, nos bairros Itamaraty e Jardim Guarani, provavelmente Jardim Paraíba e Jardim São José vão ser os próximos bairros a ser alagados. Então existe uma dificuldade técnica, onde a melhor saída colocada foi realmente a construção dos piscinões, mais 2. Um em frente ao Coleginho, que já está com o projeto aprovado para execução, e outro mais à frente, lá parece-me que no Parque dos Príncipes. Ao todo, pelo que nos foi colocado, inclusive registrado em ata da reunião, essa obra fica em 6 milhões de reais, essas 2 obras, e estamos aí cobrando, né, e procurando aí deputados para conseguir essas emendas, para que o poder público tenha esse recurso e desenvolva essas obras. Mas de positivo, além dessas explicações, a comissão de obras, né, tirou algumas ações, e uma delas foi, então, pelo menos diminuir o problema lá na Vila Guarani. Por quê? Porque com essas chuvas, que tiveram excessivas chuvas, o córrego do Turi começou a se assorear de terra cada vez mais, e caber menos água ainda, menos água dentro da sua calha. Então, solicitamos que a prefeitura limpasse a calha do córrego do Turi, e atendendo então as demandas e a solicitação aí dessa reunião. Isso aconteceu durante essa semana. Aí as máquinas da prefeitura, olha o quanto de terra tirou. Essa terra vem lá desde o Colônia e tal, vem sendo trazida pelas águas. Então toda essa terra foi tirada para que a calha lá na Vila Guarani tenha maior capacidade de... Pode ver o nível, né, que estava antes e agora o que está, já baixou bastante. Então ela tem uma capacidade um pouco maior de escoamento para evitar enchentes com tanta facilidade lá. Obrigado. Além disso, uma saída importante que nasceu, e nós vamos encaminhar isso, da ideia do próprio Fabiano, morador de lá, é criar um grupo de bombeiros voluntários. Jacareí tem mais de 200 bombeiros civis que estão dispostos a, nesses momentos de emergência, trabalhar em conjunto com os bombeiros militares para ajudar a diminuir as dificuldades dessa população de portadores de necessidades especiais, idosos, que nesse momento tem uma grande dificuldade. Então, é um outro encaminhamento que a comissão está fazendo, e além de continuar cobrando junto às esferas do poder estadual e federal, juntamente com o poder municipal, a construção o quanto antes desse piscinão. Então, eu me senti convencido de que, de fato, não há como
encontrarmos, concluindo, senhor presidente, outra saída senão a contenção dessas águas que chegam até lá, e isso só é possível ser feito para as bacias de contenções dos piscinões. Então, prestando conta a todos que acompanharam esse trabalho nosso, registro aqui e registro também que continuo na luta pela diminuição dessas dificuldades junto à população que ainda é afetada pelas enchentes. Boa tarde.